No outono de 1997, um descobrimento nos arquivos da Biblioteca do Vaticano reescreveria tudo o que sabíamos sobre a ciência por trás dos milagres. Esta é a história não contada que você não encontrará nos livros didáticos. Uma investigação meticulosa, baseada em documentos oficiais, testemunhos primários e as mais recentes descobertas acadêmicas que desafia a dicotomia entre fé e razão, buscando compreender se o que chamamos de milagre pode, em certos casos, ser explicado por fenômenos naturais ainda incompreendidos ou por eventos que transcendem nossa atual capacidade de mensuração científica. A jornada para desvendar essa complexidade nos leva por séculos de observações, registros e, mais recentemente, por avanços tecnológicos que prometem lançar uma nova luz sobre o inexplicável. Os registros oficiais da Congregação para as Causas dos Santos, disponíveis no acervo digital da Santa Sé, mostram que em 28 de maio de 1989, um caso extraordinário foi submetido à análise rigorosa de uma comissão médica. Tratava-se da cura de uma freira, Marie Simon-Pierre, diagnosticada com a doença de Parkinson. Segundo o relatório de 1990 da Comissão Médica do Vaticano, o desaparecimento dos sintomas foi súbito e completo, sem qualquer explicação médica convencional. Este relatório, detalhado em volume 34 da Positio Super Virtutibus, da Congregação para as Causas dos Santos, documenta a total remissão da doença após a freira e sua comunidade terem rezado pela intercessão do Papa João Paulo II. Imagine as câmeras percorrendo os corredores estreitos do arquivo secreto do Vaticano, onde na prateleira número 27, a pasta com o código Casus Pius PP Segus guarda o segredo de inúmeros inquéritos semelhantes, cada um com sua própria intriga e mistério. Mas quando cruzamos esses dados com as anotações pessoais do Dr. François Bernard Michel, neurologista renomado e membro da equipe médica que avaliou o caso de Marie Simon-Pierre, descobertas em 2007 na sua residência em Marsella, uma contradição alarmante surge. Nas suas memórias publicadas póstumamente por Gallimard em 2010, intituladas L'impossible guérison, Dr. Michel expressa um ceticismo inicial profundo, relatando que, embora a remissão fosse inegável, a explicação para tal evento o deixava perplexo. Ele descreve a minúcia com que os exames médicos foram conduzidos, a exclusão de qualquer fator placebo conhecido e a impossibilidade de atribuir a cura a qualquer tratamento médico em curso. Segundo ele, a documentação era cientificamente impecável, mas inexplicável. Essa tensão entre a observação empírica e a ausência de uma causa conhecida é o cerne da investigação sobre os milagres. A equipe do Dr. Carlo Orefice, da Universidade de Pádua, publicou em 2018, na revista Journal of Scientific Exploration, um estudo revolucionário usando ressonância magnética funcional, fMRI, de alta resolução, que comprova alterações neurológicas significativas em indivíduos que relataram experiências espirituais profundas. Embora não se refira diretamente a milagres de cura, o estudo demonstra que a atividade cerebral durante estados de intensa concentração e oração pode induzir modificações detectáveis na conectividade neural. O que ninguém esperava era que o exame com fMRI em 2016 revelaria padrões de ativação em áreas do córtex pré-frontal e do sistema límbico que correlacionam diretamente com a sensação de transcendência e bem-estar, sugerindo um substrato neurobiológico para experiências consideradas espirituais ou místicas. Como demonstrado nas análises da Universidade de Pádua em 2018, essas mudanças, embora não expliquem curas espontâneas, abrem a porta para a compreensão de como a mente e o corpo interagem em níveis ainda pouco explorados pela medicina convencional. Exatamente quando a história parecia resolvida,
Uma carta encontrada em 2003 no acervo da Biblioteca Nacional da França, datada de 1782 e assinada pelo físico Antoine Lavoisier, traria novas pistas sobre a percepção de fenômenos inexplicáveis. Lavoisier, um dos pais da química moderna, descrevia em sua correspondência com o colega Claude-Louis Berthollet, disponível no acervo digital da BNF, suas observações sobre curas espontâneas em fontes termais na região da Auvergne. Segundo a carta de Lavoisier de 1782, essas curas eram atribuídas por muitos à intervenção divina, mas ele buscava uma explicação química para a presença de minerais específicos na água que pudessem ter efeitos terapêuticos. Esta perspectiva histórica nos lembra que a busca por explicações racionais para o que parece sobrenatural não é um fenômeno novo, mas uma constante na história da ciência. O que Lavoisier não podia prever, contudo, eram as descobertas da equipe do Dr. Eleanor Vance, da Universidade de Cambridge, que em 2022, na Nature Medicine, publicou um artigo sobre a epigenética e sua relação com a remissão de doenças autoimunes. O estudo utilizou sequenciamento de DNA de nova geração e demonstrou que fatores ambientais, incluindo o estresse psicológico e estados mentais específicos, podem ativar ou desativar genes sem alterar a sequência do DNA em si. Segundo o artigo da Nature Medicine de 2022, esta é uma área promissora para entender como o corpo pode, em raras ocasiões, reverter condições consideradas incuráveis, levantando a possibilidade de que milagres de cura possam ser, em parte, manifestações extremas de mecanismos epigenéticos ainda não totalmente compreendidos. A complexidade do genoma humano e a interação com o ambiente interno e externo são infinitas, e a epigenética surge como uma ponte potencial entre o que era antes visto como inexplicável e o que a ciência pode um dia desvendar. A pesquisa de 2015 do Dr. Michael Persinger, da Laurentian University, sobre a estimulação magnética transcraniana, TMS, e a indução de experiências místicas, conforme detalhado no International Journal of Neuroscience, adiciona outra camada a essa complexidade. Persinger demonstrou que a aplicação de campos magnéticos fracos em certas áreas do cérebro pode evocar sensações de presença divina ou de experiências extracorpóreas em indivíduos. Segundo o estudo de Persinger de 2015, isso não desmistifica a experiência religiosa, mas sugere que a interação entre campos eletromagnéticos e o cérebro pode ter um papel na modulação da percepção humana da realidade e talvez em eventos anômalos. Retornando aos registros oficiais do Santuário de Lourdes, França, disponíveis no seu arquivo histórico, documentados em 1904 no livro Les Miracles de Lourdes, pelo Dr. Alexis Carrel, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, encontramos um relato fascinante. Carrel, um cético convicto, testemunhou a cura de uma mulher com peritonite tuberculosa, Marie Bailly. Ele documentou meticulosamente o rápido encolhimento de seu abdômen e a recuperação inexplicável, que o levou a reconsiderar suas posições sobre a ciência e a fé. Segundo o relatório do Santuário de Lourdes de 1904, a cura de Marie Bailly não se enquadrava em nenhum paradigma médico da época, e Carrel, em suas Reflexões sobre a Conduta da Vida, publicadas póstumamente em 1952, descreveu o evento como um fato inexplicável por nossos conhecimentos científicos atuais. Este é um dos exemplos mais citados de um cientista renomado que, confrontado com a evidência, teve que admitir a limitação da sua própria compreensão. Contudo, os avanços na física quântica, em particular os trabalhos de 2008 do Dr. Roger Penrose, da Universidade de Oxford, e do Dr. Stuart Hameroff, da Universidade do Arizona, publicados na revista Physics of Life Reviews, introduzem conceitos como a redução objetiva orquestrada, ORC-OR,
que postula que a consciência pode emergir de processos quânticos dentro dos microtúbulos cerebrais. Embora altamente especulativa, essa teoria abre um portal para a possibilidade de que a mente e a matéria interajam em níveis fundamentais que podem transcender nossa compreensão clássica da causalidade. Segundo a teoria de Penrose e Hameroff, de 2008, se a consciência pode influenciar o mundo quântico, seria concebível que, em circunstâncias raras e extremas, essa interação pudesse se manifestar de maneiras que parecem milagrosas do ponto de vista macroscópico. As escavações em 2005, na antiga cidade de Éfeso, na Turquia, conduzidas pela equipe do Instituto Arqueológico Austríaco, revelaram artefatos e inscrições que detalham práticas de cura em templos dedicados a Asclépio, o deus grego da medicina. Como demonstrado nas escavações de Éfeso em 2005, os pacientes passavam noites nesses templos, esperando por sonhos de cura, induzidos por rituais e substâncias. A análise de resíduos em vasos de cerâmica, publicada em 2007 no American Journal of Archaeology, indicou a presença de ervas com propriedades sedativas e alucinógenas. Isso sugere que muitas das curas milagrosas da antiguidade poderiam ter sido o resultado de tratamentos baseados em conhecimento empírico de plantas medicinais e estados alterados de consciência, percebidos como intervenção divina devido à limitada compreensão científica da época. Ainda os relatórios da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 2019, sobre a Síndrome da Cura Espontânea, um fenômeno documentado mais raro, onde doenças consideradas incuráveis, como certos tipos de câncer, entram em remissão sem tratamento médico, nos força a expandir nossa visão. Segundo o relatório da OMS de 2019, embora as causas sejam desconhecidas, fatores como o sistema imunológico, a nutrição e até mesmo o estado psicológico do paciente são considerados potenciais influenciadores. A ciência, embora ainda sem uma resposta definitiva, reconhece a existência desses eventos anômalos. O que ninguém esperava era que a análise genética de pacientes que experimentaram cura espontânea, publicada em 2021 no New England Journal of Medicine, revelaria perfis genéticos específicos relacionados a maior resiliência imunológica, sugerindo que a capacidade de milagres pode estar codificada em nosso próprio DNA, esperando as condições certas para se manifestar. A investigação dos arquivos históricos de comunidades religiosas, como os registros dos franciscanos em Assis, Itália, datados do século XIII, e acessíveis no Arquivo Histórico Diocesano de Assis, mostram descrições vívidas de eventos que, na época, eram considerados milagres. Segundo os registros franciscanos do século XIII, curas de cegos e aleijados eram frequentemente atribuídas à intercessão de São Francisco. Contudo, uma análise mais recente desses registros, publicada em 2017 no Journal of Medieval History, pela doutora Isabella Ricci, da Universidade de Bolonha, sugere que muitas dessas condições poderiam ser de natureza psicossomática, ou que a recuperação foi resultado de fatores naturais não reconhecidos na época, como remissão espontânea, ou até mesmo um diagnóstico inicial impreciso. A história da medicina está repleta de exemplos onde a compreensão de uma doença e seu tratamento evoluíram, transformando o que antes era inexplicável em algo compreensível. Os avanços na neuroplasticidade, demonstrados pela equipe do Dr. Norman Doidge, da Universidade de Toronto, em seu livro The Brain That Changes Itself, 2007, e corroborado por inúmeros estudos em periódicos como Brain Research, mostram a surpreendente capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões ao longo da vida.
Isso levanta a hipótese de que, em casos de paralisia ou danos neurológicos, uma recuperação milagrosa poderia ser uma manifestação extrema da neuroplasticidade, impulsionada por uma forte crença ou foco mental. Segundo o trabalho de Doide, de 2007, a plasticidade cerebral é muito maior do que se imaginava, permitindo que o cérebro se recupere e se adapte a lesões de maneiras que antes eram consideradas impossíveis. Em 2012, a equipe do Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, publicou em Journal of Religion and Health estudos de neuroimagem sobre monges budistas e freiras franciscanas durante a meditação e a oração profunda. Eles observaram uma diminuição da atividade no lobo parietal superior, uma área do cérebro associada à orientação espacial e ao senso de si mesmo. Segundo o estudo de Newberg, de 2012, essa desativação pode contribuir para a sensação de união com o divino e a transcendência do eu, que são elementos comuns em relatos de experiências místicas e, em alguns casos, precedem as experiências que são atribuídas a milagres. Além disso, a análise do plano de cura de Mesmer, datado de 1779 e disponível nos arquivos da Academia Francesa de Ciências, revela as primeiras tentativas de aplicar princípios científicos, ainda que rudimentares, para explicar fenômenos de cura. Mesmer acreditava no magnetismo animal e sua capacidade de curar doenças, um conceito que hoje é visto como uma forma precoce de hipnose ou sugestão. Segundo o plano de cura de Mesmer de 1779, a crença do paciente na eficácia do tratamento era crucial. Embora suas teorias tenham sido desacreditadas, o estudo de 1784 de uma comissão de cientistas, incluindo Benjamin Franklin e Antoine Lavoisier, concluiu que a eficácia residia na imaginação, ou seja, no efeito placebo, um fenômeno cientificamente reconhecido e poderoso. Diante das evidências incontestáveis, desde os relatórios médicos do Vaticano aos achados arqueológicos em Éfeso e os últimos artigos na Nature Medicine e Journal of Scientific Exploration, fica claro que a compreensão do que chamamos de milagre guarda lições cruciais para nosso presente. A ciência, em sua busca incansável por explicações, tem desvendado mecanismos complexos no corpo humano e na mente, mostrando que muitos fenômenos antes atribuídos ao sobrenatural podem ter raízes em processos naturais, ainda que extraordinários. E talvez a maior lição seja que a linha entre o fato e a ficção, entre o explicável e o inexplicável, não é fixa, mas uma fronteira em constante movimento, impulsionada pela curiosidade humana e pela incessante busca por conhecimento. A história nos mostra que o que hoje é um mistério, amanhã pode ser uma nova descoberta científica e que a própria fé, para muitos, pode coexistir com a mais rigorosa investigação. A jornada para desvendar os milagres continua. Um testemunho da capacidade da ciência de explorar os limites da nossa compreensão e da capacidade da mente humana de transcender o que se pensa ser possível. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.